Imagine viver em um país repleto de histórias oficiais, mas também cercado por enigmas que atravessam décadas sem uma explicação. Pelo Brasil, existem casos documentados, investigações interrompidas e relatos que desafiam qualquer conclusão simples. Neste vídeo, você vai conhecer 15 mistérios reais que até hoje permanecem sem respostas claras. Alguns envolvem desaparecimentos, outros, mortes cercadas por contradições e acontecimentos que deixaram autoridades e cientistas diante de um impasse. Prepare-se para uma jornada por histórias brasileiras que continuam abertas, silenciosas e esperando por respostas que talvez nunca cheguem. Começamos com o caso das máscaras de chumbo. Em 1966, 2 técnicos em eletrônica foram encontrados mortos em Niterói, usando capas impermeáveis e máscaras de chumbo. Não havia sinais de violência, e um bilhete enigmático encontrado com eles só continha instruções desconexas. A investigação nunca chegou a uma conclusão, e o caso foi encerrado sem respostas. Outro mistério é o desaparecimento do menino Carlinhos, em 1973. A criança sumiu de dentro de casa, no Rio de Janeiro, sem nenhum sinal de arrombamento. O caso gerou uma comoção nacional, com diversas linhas de investigação, mas nenhuma levou a um desfecho. Décadas depois, o paradeiro de Carlinhos continua sendo um dos maiores enigmas da história criminal brasileira. Em 1988, a morte do líder sindical Chico Mendes, no Acre, chocou o país. Embora fazendeiros locais tenham sido condenados, documentos desapareceram e testemunhas mudaram versões, levantando dúvidas sobre quem realmente se beneficiou do crime. Até hoje, o caso é um exemplo de como a verdade pode ser complexa quando envolve grandes interesses. E quem não ouviu falar do incidente de Varginha, em 1996? Relatos de moradores, bombeiros e militares apontam para a captura de uma criatura desconhecida após a queda de um OVNI. Autoridades deram explicações contraditórias. Documentos foram classificados como sigilosos, e o caso se tornou um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog morreu sob a custódia do regime militar. A versão oficial foi suicídio, mas evidências fotográficas e testemunhos apontaram inconsistências. Anos depois, o Estado reconheceu que Herzog foi assassinado, mas os detalhes sobre quem deu a ordem e como tudo aconteceu permanecem obscuros. Outro enigma é o desaparecimento do voo 254, da Varig. Em 1989, o avião se perdeu na Amazônia e fez um pouso forçado. Embora tenha havido sobreviventes, a sequência de erros de navegação e falhas de comunicação nunca foi totalmente explicada, deixando especialistas perplexos até hoje. Temos também o mistério da Ilha da Queimada Grande, em São Paulo, conhecida como Ilha das Cobras. Oficialmente fechada, a ilha é cercada por histórias de mortes e desaparecimentos de pescadores, mas a falta de registros oficiais alimenta teorias e especulações. Em 2010, o desaparecimento do pedreiro Amarildo, no Rio de Janeiro, comoveu o Brasil. Apesar de condenações, seu corpo nunca foi encontrado, e muitas perguntas sobre o que realmente aconteceu após sua detenção continuam sem resposta, mantendo o caso aberto no imaginário coletivo. Outro enigma envolve a morte de Tancredo Neves, em 1985. O presidente eleito faleceu antes de tomar posse, após cirurgias cercadas de informações contraditórias e laudos médicos divergentes, transformando o episódio em um dos maiores mistérios políticos do país. O caso Evandro, no Paraná, nos anos 90, envolveu o desaparecimento e a morte de uma criança em circunstâncias controversas, confissões obtidas sob tortura e investigações falhas comprometeram o esclarecimento do crime, que permanece sem um consenso até hoje. Já a Operação Prato, na década de 70, no Pará, investigou relatos de moradores atacados por luzes estranhas que causavam ferimentos. A Força Aérea Brasileira registrou tudo, mas grande parte do material permaneceu em sigilo por anos, e o caso nunca teve uma conclusão definitiva. O assassinato da atriz Daniela Pérez,
em 1992, também deixou lacunas. Apesar da condenação dos responsáveis, a motivação real e possíveis cúmplices ainda geram questionamentos, tornando o caso um episódio marcado por perguntas sem resposta. Há ainda os incontáveis desaparecimentos em pequenas embarcações na Amazônia ao longo de décadas. Com registros escassos e investigações interrompidas, muitos desses casos se transformaram em um mistério coletivo diluído pelo tempo. O caso da menina Isabella Nardoni, em 2009, também é lembrado. Mesmo com as condenações, detalhes sobre cronogramas e interpretações de laudos ainda são debatidos, mostrando como certas dúvidas podem persistir, mesmo após decisões judiciais. Por fim, um dos mistérios mais antigos do Brasil. As cidades perdidas, como a lendária Cidade de Ouro, expedições desapareceram, mapas contraditórios surgiram, mas, mesmo com a tecnologia moderna, esses lugares nunca foram encontrados. Esses mistérios mostram que, no Brasil, nem tudo foi explicado, e talvez algumas verdades permaneçam ocultas para sempre. Sebok, gosto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.